Olá, gente. Olha, gente, hoje eu resolvi gravar um vídeo, já faz um tempinho. Hoje eu criei coragem e vou gravar, tá? Para falar de algo que me chamou muita atenção. A minha filha, ela teve um coma, passou 13 dias em coma. Eu já fiz um vídeo sobre isso, inclusive eu postei no Face e tem no canal Só Iarro é Deus. Meus vídeos, a maioria são postados lá, tá bom? E eu vou falar só duas coisas que ela me falou que chamou muito a minha atenção, né? Ela ficou, como eu falei, ficou os 14 dias. E aí ela tinha que, você sabe, quando passa dos 13 dias tem que fazer traqueostomia, alguma coisa, deu um problema e tal. E graças a Deus, Deus trabalhou nessa causa e ela não precisou fazer a cirurgia e foi voltando ao normal. Só que quando ela voltou, ela não falava, ela perdeu todos os músculos do corpo, né? Que ela tomou remédios muito fortes e levou um tempo para ela, acho que foram 3 dias, a voz começou a voltar e foi difícil, foi difícil demais, foi uma prova tremenda, mas graças a Deus a vitória foi certa, né? E aí ela voltou e quando ela voltou falando um monte de coisa. E tinha coisa que eu não dava atenção, porque eu digo, são coisas que de sonho, de delírio, por causa dos remédios e tal. Então ela não falava coisa com coisa, um monte de coisa ela falava e eu não dei atenção. Mas um dia ela falou de uma coisa que eu achei e me chamou muita atenção, né? Tava eu e meu sobrinho, né, o Gustavo, a gente foi visitá-la. E entrou um pastor na sala nesse dia, que ele estava fazendo uma oração por um pessoal lá, provavelmente alguém da igreja dele ou um parente, não sei. E ele usava um terno escuro, né? E aí o meu sobrinho chamou ele e pediu para que ele fizesse oração por ela. Aí ele ia se aproximando do leito, mas a enfermeira disse que não podia, né? Ele tinha que ficar afastado, então ele se afastou, levantou as mãos, né, para o lado dela, do leito, e orou, né? Tudo bem. Nenhum momento, quando ele estava orando, ela abriu os olhos, nada, ela estava entubada, né? E tudo bem. E aconteceu outro episódio também, esse foi mais estranho ainda, né? Isso me chamou muita atenção. Olha a importância da gente estar preparado, estar com a nossa vida no altar, com Deus, para quando acontecer uma coisa dessa, né? Que a gente acessar o mundo espiritual, a gente saber que está com Deus ali, né? Teve um dia que a gente chegou para fazer a visita e liberaram a visita, a gente subiu. Só que quando a gente chegou na porta, veio uma enfermeira e fechou a porta rápido. E falou que a gente tinha que aguardar um pouco. Ah, esse celular hoje tá de brincadeira. A gente aguardar só um pouquinho, né? Tava acontecendo alguma coisa lá. Aí uma mulher falou, alguém piorou. Quando eles fazem isso é porque alguém piorou. Aí eu já fiquei aflita, eu digo, meu Deus do céu, tem misericórdia. Aí fiquei aflita pra caramba. E aí demorou um bom tempo, a visita foi liberada. Quando a gente... Não, antes disso, chegou uma enfermeira na porta e chamou familiares de fulano, que era um homem. Aí entrou uma mulher e um homem. Entrou, eles entraram, fecharam a porta de novo e demorou mais um tempo para liberar a visita. Quando liberaram a visita, a gente entrou, era assim, quando a gente entrava na sala, era uma sala muito grande, né? E do lado, deixa eu ver... A gente entrava logo na frente, no canto, tinha um leito, e esse leito ficava afastado dos outros leitos. Tinha tipo uma mureta, um sei lá o que era, e aqui logo na entrada tinha outro. Aí tinha uma parede, e depois vinham os outros leitos, né, todos juntos, e a minha filha ficava no último. Então, quando a gente entrou, esse leito, que tinha a mureta, que tinha um senhor, estava rodeado de pessoas, estava o médico, estava os familiares dessas duas pessoas e estava as enfermeiras. Então eles cercaram todo o leito, provavelmente para não chamar atenção, ninguém chegar ali perto, sei lá. E aí a gente passou, eu fiquei com a minha filha. Nesse momento você está ali agoniado, você está preocupado com o seu ente querido, você não presta muita atenção no que está acontecendo, né? Você vê, mas você está muito aflito com o seu ente querido, tá bom? Aí eu fui, fiquei... E foi um dia bem complicado. Depois acabou a visita. E eu não lembro o que aconteceu quando eu passei, o que estava acontecendo, se o moço ainda estava lá, eu não lembro, né? Eu sei que no outro dia eu voltei de novo para a visita.
E o leito estava vazio. O Senhor já não estava lá e o leito dele estava vazio. Eu olhei para o leito e digo, nossa, eu acho que aquele senhor foi transferido, deve ter piorado, e ele foi transferido, né? Que a minha filha mesmo, ela ficou na UPA esperando vaga no hospital, foi transferido para um hospital, lá eles não conseguiam dar jeito, precisava ir para uma UTI mais forte e foi transferido para um outro hospital. Eu digo, provavelmente foi isso. Aqui ele já não consegue dar jeito e ele foi para outro hospital, né? E tudo bem. Aí depois ela voltou, normal e tal, a voz voltou. E um dia ela estava conversando com a gente e falou assim, eu vi um pastor, orou por mim. Era um pastor de terno preto. Eu digo, Dai? E como é que ele estava, Dai? Aí ela aprontou mais ou menos para o lugar que ele estava, disse assim, ela levantou as mãos do jeito que ele fez. Gente, no dia que o pastor orou, ela não abriu os olhos, ela estava entubada, ela não viu com os olhos carnais, mas ela viu ele com os olhos espirituais, pelo Espírito. Aquilo me chamou muita atenção, porque ela fez exatamente o gesto que ele fez, levantou e ainda acenou para o lado que ele ficou. Foi exatamente onde ele ficou, né? Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu comecei a prestar atenção no que ela estava falando, porque ela falava um monte de coisa, né? Um monte de coisa. E eu via que era delírio, né? Que ela não saiu de lá e às vezes ela achava que tinha saído, que tinha ido não sei aonde. Eu digo, é tudo delírio, coisa da cabeça dela. Porque quando ela tinha muita febre, então eu falava, eu tinha medo do frio. Eu sou uma pessoa que eu sinto muito frio, principalmente em hospitais, cemitério. Então, meu Deus, olha, para entrar lá, tem que ser um ente querido muito próximo. Que eu odeio cemitério, é muito gelado, eu só falta morrer de frio. Eu sinto um sono insuportável, eu não gosto. E aí, tudo bem, ela voltou, ai, me perdi, desculpa. Deixa eu dar uma pausa aqui para depois eu voltar. Era para pausar o vídeo e eu simplesmente parei de vez, né? Mas tudo bem. Depois ela faz vou pedir para ela fazer uma edição. E aí tudo bem, eu ficava achando que ela tava com frio, e aí as enfermeiras diziam assim, olha, fica tranquila que ela não tá sentindo nada, ela não tá sofrendo, então fica tranquila. Mas aquilo não me convenceu, eu achava que ela tava morrendo de frio e tava sofrendo, né? E aí tudo bem. Quando foi um dia, ela falou, acho que não sei se tava em casa já, não lembro isso. Aí ela falou assim, eu vi um homem de preto desligou o aparelho de um senhor. Eu digo, aquilo me chamou a atenção, né? No primeiro momento eu não dei atenção, porque eu nem lembrava daquele senhor lá, sabe? Não lembrava. Aí ela contou essa história que diz que viu, o homem foi lá e desligou, claro que não era um homem de carne e osso, né, gente? Desligou o aparelho do senhor, né? Ela ficou com medo e ela perguntava a Deus, Deus, o senhor tá comigo? Se o senhor tiver, aperta a minha mão. Ela disse que sentia apertar a mão dela, né? E aí, quando foi um dia que eu lembrei desse moço, eu digo, Dai, aonde que esse senhor estava? Ela disse assim, sabe aquela sala ali onde tinha a mureta? E eu nunca tinha falado para ela do senhor, nunca tinha falado. E aí ela disse, e aí ela contou, eu digo, meu Deus do céu, não acredito nisso. Então uma coisa me chamou muita atenção, gente. Quando as pessoas estão em coma, ela tem uns períodos lá de delírio, foi o que eu observei, de sonho normal. Elas tomam muito remédio, tem febre, tem uns momentos meio de lucidez, né? E não sei se é lucidez que chama, mas essa coisa do espiritual me chamou a atenção, porque ela realmente, o homem orou e ela falou, a gente não tinha conversado com isso sobre esse homem. Ela sabia a cor do terno do homem, do pastor, ela sabia o gesto que ele fez e ela sabia o lugar que ele estava, né? Como que ela viu isso? Ela viu pelo espiritual. Olha a importância das coisas, né? A gente acessa o mundo espiritual num coma. Agora você imagina, muita gente conta muita coisa, né? E tem coisa que é fantasiosa, mas isso aí me chamou a atenção. Ela não inventou, ela não criou, realmente ela viu. E ela viu quando o aparelho daquele senhor, né, foi desligado e ele passou para a eternidade. Agora imagina a aflição de uma pessoa ali, né, que às vezes está sem Deus, sei lá como é que tá, não tem experiência com Deus,
né? O bom mesmo é a gente estar preparado, saber que você está com Deus, ter a tranquilidade que você está ali, né? No momento desse você saber que está com Ele, e isso é muito bom, né? Isso fez eu me preocupar mais ainda com a minha vida espiritual. Outra coisa que eu achei interessante, né? Às vezes você tem um parente, uma mãe, um filho, uma mãe que queria pedir perdão para um filho, e às vezes o filho está em coma, e ela não pede perdão porque acha que ele não vai ouvir, ele não vai ouvir, ele está ali parado, os médicos falam que ele não está sentindo nada, que não está vendo. Peça perdão, sabe? Diga assim, eu te perdoo, me perdoa também. Quantas vezes for necessário, você conversa com a pessoa, porque eu tenho certeza que ela tem um momento de lucidez. De repente, essa pessoa pode não voltar do coma, porque nem todo mundo volta, né? Mas ela pode ali sentir que você a perdoou, pode se sentir perdoada, dizer assim, olha, eu te perdoo. De repente, você também tem uma mágoa. Pode ser um marido, você está magoado, eu te perdoo pelo que você fez, tá? E eu quero que você me perdoe também. Gente, faça isso, tá? Porque eu tenho certeza que as pessoas em coma, elas têm um momento de lucidez. Elas têm aqueles disparates todo lá por causa da febre do remédio, mas é uma oportunidade para você corrigir coisas, pedir perdão e ser perdoado. E uma coisa que eu gosto muito de falar, estejam sempre prontos. Você nunca sabe o que você vai passar na vida. Existem coisas que estão preparadas aí para você passar daqui a 15 dias, 1 ano, 2 anos. Você não tem ideia e você vai passar. Então é bom que você passe com o Criador, que você passe com a sua vida certinha, porque vai ser muito melhor, tá? Se você passa por uma situação dessa, que Deus te guarde, te livre, a mim também, a minha família. Mas se você tiver que passar, vai ser muito melhor passar com Deus, com a tua vida ali toda certinha, do que tá de qualquer jeito, tá bom? Era essa a experiência que eu queria contar. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa por fora. Não, não deixei. É isso mesmo, tá bom? Então fica com Deus, obrigada por assistir o vídeo e até o próximo.